Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto IG4, um ponto com muitas utilizações na nossa querida acupuntura. O IG4, pessoal, tem algumas particularidades muito importantes. Primeiramente, ele é o ponto fonte do intestino grosso, que é um tipo de ponto que harmoniza o canal do qual ele faz parte, no caso do IG4, o canal do intestino grosso, e também por concentrar uma grande quantidade de Qi original ou Yuan Qi, a nossa essência Jing, em movimento, o IG4 então trabalha funções e também combate fatores patogênicos que podem ocorrer nesta víscera do elemento metal chamada intestino grosso. O IG4, pessoal, também é o ponto de comando da nossa face, logo tudo que é relacionado à face é indicação para o nosso amigo IG4. Além disso, o IG4 combinado com o F3, que está lá no dorso do nosso pé, F3, parte inferior do corpo, IG4, parte superior. Então ele promove o equilíbrio com essa combinação de todo o organismo, trabalhando a grande circulação. O que é isso, Flávio? É a circulação que abrange os 12 zangfus, ou seja, os 12 órgãos e vísceras dos 5 elementos que nós temos: fogo, terra, metal, água e madeira, mais o triplo aquecedor e o pericárdio. E qual é a localização do nosso amigo IG4? Já dei umas dicas aqui, no início do vídeo. Em geral, temos 3 técnicas para localizar esse ponto. A primeira, pegamos aqui na abertura da mão, chamada aqui boca do tigre, e a gente pega aqui a divisão da primeira falange do polegar. Então a gente encosta aqui na metade dessa boca do tigre, deita o dedo e assim localizamos então o nosso amigo IG4. A segunda técnica de localização é na metade do segundo metacarpo, início do segundo metacarpo, final do segundo metacarpo, metade dele aqui. IG4 também. E a terceira, mas não menos importante, com o polegar aduzido junto à mão, onde a musculatura ficar mais alta, você vai localizar então exatamente nosso amigo IG4. E qual é a puntura do nosso amigo IG4, pessoal? 0,5 a 0,8 Tsum, podendo chegar a 1 Tsum de puntura perpendicular. Agora, funções energéticas do IG4. Ele expele vento externo. Vale ressaltar, pessoal, que o vento externo, que é um fator patogênico que nos atinge quando nós ficamos muito tempo com a face voltada para uma fonte de vento, como um ventilador ou um ar-condicionado, por exemplo, ele provoca no nosso organismo 2 sintomas muito característicos. O primeiro, resfriado, que está associado a frio quando provoca a secreção transparente nas nossas narinas, ou associado a calor, quando essa secreção é mais turva, é muco, catarro. E também o vento externo provoca na gente torcicolo. Quando você dorme, por exemplo, de cara para um ventilador, de cara para um ar-condicionado e acorda com essa musculatura da cervical e trapézio toda presa, com esse chamado torcicolo, é sim uma ação de um fator patogênico chamado vento externo que te atingiu por você ficar muito tempo exposto a uma fonte de vento, no caso um ventilador e um ar-condicionado, por exemplo. O IG4 também tranquiliza o nosso Shen,
ou a mente, até pelo equilíbrio geral que ele é capaz de nos proporcionar, principalmente quando combinado com o F3, como eu já falei no início desse vídeo. O nosso amigo IG4 também move Qi, energia, e Shui, sangue, pelo nosso organismo e também pacifica o yang do fígado. O fígado, quando está muito quente, está com o yang muito elevado, o IG4 é indicado para equilibrar esse órgão tão ligado com a hiperreatividade. E até por mover esse Qi, energia, e Shui, sangue, o IG4 ele é um ponto extremamente analgésico. Ele é utilizado em dores de uma forma geral pelo organismo, principalmente associadas com a nossa face. Lembra que eu falei que o IG4 é o ponto de comando da face? Então, por exemplo, cefaleias causadas por sinusite, IG4 essencial, ponto analgésico para tirar dor de cabeça causada por sinusite aqui na região frontal. Uma outra propriedade energética importante do IG4 é extinguir vento interno, não só vento externo, mas vento interno também. Porque o vento interno é causado por uma estagnação do fígado, um excesso de fígado causado por uma estagnação, onde ocorre uma elevação do yang do fígado, causando prejuízo no fluxo harmônico de Qi, energia, e Shui, sangue, que esse fígado deveria liberar de forma harmônica por demanda para todo o organismo, e assim proporcionando problemas neurológicos, como tremedeiras de pálpebras, paralisias, tiques nervosos, convulsões e até AVC, por exemplo. Tudo problemas neurológicos causados por vento interno, oriundo então de um problema da elevação do yang desse fígado. E o IG4 ele acalma, prevenindo então o vento interno. O IG4, pessoal, também tonifica o nosso Wei Qi, ou o nosso Qi defensivo, a nossa energia defensiva, que no Ocidente é conhecida como sistema imunológico. Inclusive, falando em sistema imunológico, o IG4, juntamente com o P7, pulmão 7, eles formam uma combinação que beneficia demais a superfície do corpo, comandando a abertura e fechamento dos poros e assim impedindo a entrada de patógenos que porventura estejam tentando invadir o organismo. O nosso amigo IG4 também facilita o trabalho de parto, até pela ação que ele possui no fígado, que está intimamente ligado com o útero da mulher. E aí cabe uma advertência também em relação ao IG4, porque por facilitar o trabalho de parto, ele também pode ser um ponto abortivo. Então, o IG4 é contraindicado para mulheres grávidas que não estejam precisando ainda de um facilitador desse parto, principalmente mulheres grávidas em início de gestação. Outra função energética importante do nosso amigo IG4 é regular o intestino grosso quanto víscera e também o canal energético dessa víscera, até por ser o ponto fonte do intestino grosso, concentrando então uma grande quantidade de Qi original, o nosso Yuan Qi, que é nossa essência Jing em movimento. E por último, mas não menos importante, o IG4 ele é muito bem indicado para qualquer tipo de problema que atinja a face, exatamente por ele ser o ponto de comando da nossa face. Então ele é muito bem indicado para problemas como sinusite, cefaleias, paralisias. Agora, indicações terapêuticas do nosso amigo IG4. A famosa dor de cabeça, principalmente aquelas relacionadas com a nossa face, principalmente na região frontal, aqui na
testa causada por sinusite. O IG4 também é muito bem indicado para as enxaquecas. As enxaquecas, pessoal, a grande maioria delas são relacionadas com o fígado. E o IG4, o que ele faz? Ele exatamente pacifica esse órgão. Outra indicação terapêutica do IG4 é tensão muscular. Essa tensão pode vir de um vento externo, que aí o IG4 ele combate, e no caso do vento externo se dá na região cervical, trapézio, por exposição a uma fonte de vento externa, e também pode vir por estresse atingindo o fígado. O estresse, pessoal, ele é um sentimento que tem muita afinidade com o elemento madeira, em especial com o fígado. E o IG4, exatamente, ele abaixa o yang desse fígado, ele pacifica o yang desse fígado, então batendo essa tensão muscular. Outra indicação terapêutica do IG4 é a ansiedade, exatamente por acalmar o fígado, impedindo que esse órgão deixe o coração com excesso de energia, provocando então uma inquietação no Shen ou na mente, e também atacando o seu neto, o baço, deixando esse baço em deficiência. E qual é o sentimento que tem muita afinidade com o baço e que deixa esse baço em deficiência? A preocupação. Então, preocupação causando ansiedade e uma mente quieta causando ansiedade proveniente de um fígado quente, um fígado com excesso de yang, o IG4 pacifica. O IG4 também é muito bom para casos de dismenorreia. E você me pergunta o que é isso, Flávio? Dismenorreia são as famosas cólicas menstruais, é uma dificuldade do útero de expelir aquele sangue proveniente da menstruação. E o IG4 é muito bem indicado para esses casos pela ação que ele tem no fígado, e o fígado é um órgão intimamente ligado com o útero da mulher. Se o fígado está funcionando beleza, o útero da mulher também vai ser muito beneficiado. O IG4 também é indicado para casos de odontalgia ou dor de dente. Aí mais um caso de ação do IG4 na nossa face. IG4, que é o ponto de comando da nossa face. Outra indicação terapêutica do IG4 relacionada com a nossa face é a tumefação, ou seja, inchaço, edema na nossa face, e também paralisias. Tudo que é relacionado com face, gente, primeira coisa que pensa IG4, ponto de comando. Agora, descendo um pouquinho, o IG4 também é muito bem indicado para dores abdominais por regular o intestino grosso, já que é o ponto-fonte dessa víscera. Então, ele regula o intestino grosso quanto víscera e também o canal dessa víscera chamada intestino grosso. O IG4 também é muito bem indicado para partos difíceis, até por facilitar esse trabalho de parto pela ação que ele possui no fígado, que está intimamente ligado ao útero da mulher. O nosso amigo IG4 também é muito bem indicado para obstruções nasais, e aí eu recomendo uma combinação do IG4, que trabalha toda a nossa face, com o IG20, colocando uma agulha aqui ao lado de cada narina, no ponto IG20, você tem essa abertura do nariz, você ganha um nariz novo. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG4 é dor e vermelhidão nos nossos olhos. Aí um caso clássico de calor de fígado, de ascensão do yang do fígado, porque o fígado ele se exterioriza nas nossas vistas. Então, se o fígado está quente, os olhos vão ficar vermelhos, vão ficar secos, vão ficar doloridos. E aí o IG4, por abaixar, acalmar o yang desse fígado, pacificando o yang desse fígado, vai com certeza melhorar esses sintomas. O IG4 também é muito bom para rinite, ou seja, inflamação do nariz, por ele ser o
ponto de comando da face e também a víscera do elemento metal, cujo órgão é o pulmão. E onde o pulmão se exterioriza, meu camarada? Exatamente no nariz. Então, IG4 muito bem indicado para rinite. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG4 é o resfriado. Não só por ele expelir o patógeno chamado vento externo, que na verdade provoca o resfriado pela exposição prolongada da face a uma fonte de vento, como também por ele ser o ponto de comando da face. Então, resfriado que ataca todas essas vias aéreas é muito bem tratado pelo nosso amigo IG4, que, como eu falei, também expele o vento externo, que só provoca duas coisas, né? Resfriado e torcicolo. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG4 é a neurastenia. O que é isso, Flávio? Mais um palavrão. Neurastenia é o famoso esgotamento. Sabe quando você assim tá com a mente, não cabe mais nada? Tô cansado. Então, pessoal, o IG4 ele é muito bom para neurastenia exatamente por acalmar o Shen, a mente. Mais uma boa indicação terapêutica do IG4 é a garganta dolorida, o elemento metal que tem grande atuação nas vias aéreas. Tem como órgão o pulmão e a víscera o intestino grosso. Além disso, nesse caso da garganta dolorida, o IG4, por pacificar o yang do fígado, deixar esse yang do fígado mais equilibrado, ele impede que esse fígado ataque então o elemento terra, cuja víscera é o estômago. E o estômago, uma vez atacado pelo fígado, ele corre um sério risco de entrar em rebelião de Qi, inversão do fluxo de energia, ou seja, ao invés do estômago empurrar os alimentos para baixo no sentido do tubo digestivo, como é um estômago saudável, ele em rebelião, ele empurra os alimentos para cima, causando os refluxos e assim causando a queimação na garganta. Tá aí a indicação então do IG4. O nosso amigo IG4 também é muito bom para dor e também paralisias nos membros superiores, exatamente por mover a energia, o Qi e o Shui nessa região do corpo, sendo então um ponto extremamente analgésico. E no caso das paralisias, elas têm a ver com vento interno, que é um patógeno que atinge fígado estagnado, que não está conseguindo promover então o fluxo harmônico de Qi, energia, e Shui, sangue, para todo o organismo. E aí o IG4, atuando nesse excesso do fígado, ele consegue então restabelecer o equilíbrio desse órgão do elemento madeira e aí combatendo as paralisias, principalmente dos membros superiores, que é um equilíbrio geral, combina com F3. Outra indicação terapêutica do IG4 é a epistaxe. O que é isso, Flávio? Sabor de sorvete? Não, meu camarada. Epistaxe nada mais é do que sangramento nasal. Ele tem uma ação muito boa sobre esse problema, exatamente por ser o ponto de comando da face, não vão esquecer, hein? E também por regularizar o yang do fígado, impedindo então que ele ataque o neto dele, o baço, o órgão do elemento terra, e assim o baço, que tem como uma de suas funções manter tudo no seu lugar dentro do organismo, inclusive o sangue dentro dos vasos sanguíneos, o baço forte, sem estar em deficiência por causa de um ataque do fígado, ele vai conseguir manter esse sangue fluindo então dentro dos vasos e evitar hemorragia, no caso hemorragia nasal. O IG4 também é muito importante para o tratamento da surdez, primeiramente por ele ser o ponto de comando da face, o ouvido está na face, então ele atua nessa região também. E segundo, porque ele move Qi
energia e Shui por todo o organismo, em especial combinado com o F3, aí promove o equilíbrio geral. Nesse caso, principalmente nos rins. O rim é o órgão do elemento água e se exterioriza nos ouvidos. Ou seja, se você tem algum problema auditivo, pode desconfiar de uma deficiência nos seus rins, meu camarada. E o G4, então, promovendo esse equilíbrio, promovendo essa circulação de energia e sangue por todo o organismo, inclusive pelos rins, é muito indicado, então, para problemas de surdez. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG4 é o trismo. O que é isso, Flávio? Mais um palavrão? Não, meu amigo. O trismo é simplesmente uma limitação da abertura bucal. Muitas vezes causado esse trismo por uma tensão dessa musculatura da região da mandíbula. Então, o IG4, primeiramente, por ser o ponto comando da face, ele atua nesses casos. Segundo, ele acalma o yang do fígado, que controla exatamente tendões, parte funcional da musculatura em geral. E por último, mas não menos importante, o IG4 também tem uma ação calmante, relaxante no Shen, na mente. E se a pessoa está com a mente agitada, muito estressada, também pode provocar a tensão da musculatura, em especial da face nesse caso. O IG4 também é muito interessante para um problema até meio constrangedor, que é a hiperidrose. O que é isso, Flávio? É o suor excessivo. E como é que se dá essa hiperidrose? A hiperidrose é causada, então, por uma elevação do calor do coração. O coração que é filho de fígado, e a mãe, fígado, sempre nutre o seu filho, no caso o coração. Então o fígado quente com o yang lá em cima vai passar esse calor para o coração, provocando sintomas como mente inquieta, taquicardia, hiperidrose. E aí o IG4 acalmando esse yang desse fígado, esse calor desse fígado. Esse calor não vai passar para o coração e aí você não vai ter hiperidrose. O IG4 também é muito bem indicado para casos de ansiedade provocada por um calor no coração. O coração é a casa da mente. Se o coração está quente, está com yang lá em cima, a mente fica inquieta, você fica muito ansioso, com taquicardia, muitas vezes com pressão alta ou pressão torácica. E esse calor do coração, ele se dá exatamente pelo coração ser filho de fígado. Então, o fígado tendo yang lá em cima, ele vai passar esse calor, esse excesso de energia para o seu filho. A mãe sempre nutre. Passando esse calor para o coração vai deixar a mente que ele abriga inquieta e você vai ficar ansioso. O IG4 atuando na raiz, abaixando o yang do fígado, da mãe do coração, vai com certeza tratar essa ansiedade. E agora, descendo um pouquinho pelo nosso corpo, o IG4 também é muito indicado para casos de constipação, ou seja, prisão de ventre, exatamente por ele ser o ponto-fonte do intestino grosso. Ele equilibra tanto essa víscera como o canal dessa víscera chamada intestino grosso. Então ele vai regularizar o peristaltismo do intestino grosso. Uma outra indicação terapêutica do nosso amigo IG4 são as urticárias, que são lesões na pele causadas por calor no sangue do fígado. São lesões de calor, avermelhadas, quentes. Então, nesse caso, vale a pena a gente lembrar que o fígado é o órgão que armazena o Shui, ou seja, o sangue. É o único órgão capaz de esquentar o sangue por armazená-lo. Então o fígado quente acaba esquentando esse sangue que ele armazena, e um sangue quente do fígado acaba provocando então as lesões na pele de calor, como as urticárias. Além disso, nosso amigo IG4 é um ponto importante do meridiano do intestino
intestino grosso, víscera do elemento metal, que tem como órgão o pulmão. E onde é que o pulmão se exterioriza? Exatamente na pele. Então junta a pele, que é a forma de exteriorização do pulmão, o órgão do elemento metal, com o sangue quente do fígado, provocando então urticárias. E aí o G4 atuando na pacificação do calor desse fígado vai ser muito bem indicado também para urticárias. Um outro quadro de ação do IG4 são as sinusites, exatamente pelo nosso querido ponto ser o ponto de comando da face. Tudo que é relacionado com a face, o IG4 é sempre muito bem indicado. E a sinusite é exatamente uma inflamação dos sinos da face. E por último, mas não menos importante, o nosso amigo IG4, grande ponto analgésico, é muito bem indicado para dores em geral, em especial na parte superior do corpo, em especial mais ainda na face, exatamente por mover Qi, energia, e Shui, sangue, pelo nosso organismo. Quer um equilíbrio, quer uma analgesia no corpo inteiro, como eu já falei, combina com F3 então. F3 fica lá no dorso do pé e G4 na boca do tigre, bem no dorso da mão, então vai fazer a combinação entre parte superior e parte inferior do corpo, promovendo então uma analgesia geral. E como hoje nós estamos falando muito sobre intestino grosso, cujo ponto fonte é o nosso amigo IG4 e o intestino grosso é a víscera do elemento metal, então eu vou passar para vocês dicas alimentares para fortalecer esse elemento, em especial o pulmão, que é o órgão do elemento metal. 3 coisas bem básicas: arroz branco, principalmente aquele bem papado, aquele bem unidos venceremos. Caso você não saiba, lá na China eles tratam a depressão, por exemplo, que é uma patologia muito associada ao elemento metal, cuja emoção que atinge é a tristeza, exatamente com esse tipo de alimentação, o arroz branco, bem juntinho. E o que mais nós podemos ingerir para fortalecer esse pulmão? Brócolis. E o brócolis, se você notar, tem até o formato dos alvéolos pulmonares. Normalmente alimentos que têm o formato dos órgãos, eles são muito benéficos para esse órgão. E o brócolis tem o formato dos alvéolos, então fortalece esse pulmão. Outro alimento também bem interessante para fortalecer o pulmão, couve-flor. Então as dicas de hoje são arroz branco, principalmente bem papado, brócolis e também couve-flor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acham que eu mereço, já dão aquele maroto aí no like se acha que eu mereço, mais ainda já compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Meu camarada, ainda não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Já se inscreva logo e aproveite, já ative aqui o nosso sininho para você ser sempre comunicado quando tiver vídeo novo aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar um comentário aqui embaixo? Pode deixar, amigão, que eu vou responder com o maior carinho desse mundo. E por último, mas não menos importante, quer marcar uma sessão de acupuntura comigo, com o Flávio aqui, é só me chamar lá no direct do meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo na descrição. Por hora, gente, eu tô ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês. O canal tá crescendo, tá bombando, tô gostando de ver. E até o próximo ponto.